O dia é 25 de junho. No momento em que falo, vejo pela minha janela alguns urubus que fizeram casa no meu vizinho da frente. Os urubus têm um ritual de relacionamento que é muito interessante, sabe? Mas eles andam, procuram suas carniças e invariavelmente voltam para o mesmo lugar. Existe uma memória que é instintiva, a memória do lugar da casa. Pois o Brasil discute, alguns políticos da maioria política que se estabeleceu no Brasil discutem a possibilidade da anistia àquelas pessoas que participaram da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Sabem vocês, tal qual a memória dos urubus, existem determinados grupos em que o mais importante para eles, do ponto de vista das suas construções históricas, é construir uma amnésia histórica. O Brasil cometeu um grande erro quando, por exemplo, feita a anistia em 1979, a partir das condições políticas da época, é verdade, simplesmente se decidiu passar uma borracha formal sobre tudo aquilo que havia acontecido naquelas 2 décadas de ditadura, de autoritarismo. Diferente de outros países, cada um com as suas soluções particulares, o Brasil fez uma opção por uma amnésia ficta, por uma ficção, como se as pessoas não tivessem consigo as histórias vividas. Não, elas viveram a história. A África do Sul, por exemplo, gerou um processo de anistia, mas não abriu mão das suas memórias, dos fatos, da sua construção histórica. A Argentina, da mesma maneira. Muitos daqueles algozes do povo argentino foram condenados. Generais, almirantes, aqueles caras que ordenaram que crianças fossem jogadas de aviões sobre o mar. Esses caras foram todos condenados. A memória, a construção histórica daquele povo se manteve. Na África do Sul foi diferente. Ninguém condena ninguém, com algumas exceções. Mas a memória precisava ser revisitada. As catacumbas precisavam ser abertas para que o povo sul-africano tivesse a mais plena consciência das atrocidades do apartheid. E assim foi feito. Ora, discutir anistia no Brasil é, de novo, tentar apagar a memória. É verdade que a extrema-direita brasileira diz que 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe de Estado. Ora, se não foi. Todos os elementos, todos os fatos estão aí. E a lei tem que ser igual para todos. E a história, por mais que fictamente seja negada, por mais que ela seja contada pelos vencedores, num determinado momento da existência, aqueles vitimados pelos vencedores poderão contar, sim, suas histórias, trazer suas evidências. O que é uma evidência?
Evidência é aquilo que não precisa ser justificado, é aquilo que está ali para ser visto. As evidências todas mostram a tentativa de golpe de Estado. E mais do que isso, as evidências mostram que os golpistas ainda estão ativos e trabalham para desconstruir a democracia brasileira. Notem que este é um processo que não é um processo que está posto só sobre o Brasil, o avanço da extrema-direita, a desesperança de parcelas enormes da sociedade. Isso não acontece só aqui. Vejam os êxitos da extrema-direita na Europa nesses últimos processos eleitorais. Talvez na Inglaterra a era de governos conservadores esteja indo ao fim, né? Talvez os trabalhistas ganhem na Inglaterra, mas na França os últimos levantamentos mostram que a extrema-direita tem 35% das intenções de voto. E as pautas quais são? Xenofobia, racismo, exclusão, ultranacionalismo. Mais ou menos o que se vê aqui. Só que por aqui algumas coisas são diferentes, porque o que unifica essas parcelas de sociedade são as chamadas pautas de costumes. Mas a grande questão que se coloca é mais ou menos como aqueles urubus que vejo aqui em cima do morro. Vão, andam, buscam suas carniças e voltam para casa. Que casa é essa? A casa da impunidade. A casa da tranquilidade impune. A casa daqueles que se pensam, se julgam acima da lei, acima de uma ordem consensualmente estabelecida ou estabelecida a partir de padrões democráticos. A extrema-direita, ela ataca o sistema judicial no mundo inteiro, porque é o sistema judicial que as limita. Evidente, isso já falamos 300 vezes. É claro que o manejo das redes sociais lhes permite a difusão de um pensamento que dizia ontem, e por isso disse ontem, às vezes não distingue realidade de ficção. Porque, na verdade, a verdade é que distingue a realidade da ficção. E no mundo do conhecimento, a justificação distingue o conhecer, a racionalidade, da crença. Seguem andando e cada vez mais com unhas mais de fora. Agora, ontem, por exemplo, o chefe da Frente Parlamentar do Agronegócio declarou que começa a trabalhar abertamente pela anistia do Bolsonaro. A coisa ela é tão estúpida, que às vezes se busca anistias sobre quem sequer condenado foi ainda. Mas no caso concreto e declarado, se trata da anulação das decisões do Tribunal Superior Eleitoral que declarou Bolsonaro inelegível. Ou seja, quando a maioria se transforma em Câmara Revisora das decisões dadas pelo sistema judicial, é porque o autoritarismo está batendo na porta. E eles estão de peito aberto fazendo isso. Portanto, não baixemos a guarda, não deixemos de pensar, não vivamos em bolhas, não apaguemos as nossas memórias. Nós somos produto da nossa construção histórica, substancialmente falando. Pode vir uma lei que diga isso ou aquilo, a história ela não será apagada. Ela aconteceu, nós somos produto disso. Mas, mais do que produto disso, eu ainda acredito, somos sujeitos das nossas próprias caminhadas. Abraço.